O TJ São Paulo acaba de renovar o seu contrato com a banca Vunesp, por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar qual é o perfil dessa banca. Historicamente, quem organiza o concurso do TJ é a banca Vunesp, agora o contrato foi assinado até 2027, então nesse vídeo você vai sair daqui sabendo o padrão, o perfil da banca Vunesp e como é que esse perfil veio se modificando ao longo dos anos. E não esquece, já se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo para continuar recebendo esse conteúdo gratuito sobre concurso público. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu quero mostrar aqui pra vocês, esse aqui, turma, é o site oficial do TJ São Paulo. Aqui, turma, o primeiro ponto que eu quero mostrar pra vocês é o site oficial do TJ São Paulo, o Portal da Transparência. O site abre essa página aqui com todos os contratos do TJ São Paulo e eu filtrei especificamente os contratos com a banca Vunesp. Tá aqui, ó, Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a chamada Banca Vunesp. Beleza. A gente teve um primeiro contrato assinado entre o TJ São Paulo e a Banca Vunesp, só que esse contrato já estaria expirando, o prazo de validade desse contrato já estaria acabando. Mas qual que é o lance? Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços técnicos especializados, de planejamento, organização e execução de quê? De concursos públicos e processo seletivo para o TJ São Paulo para servidores. Então não é concurso público para juiz. Esse contrato é específico de concurso público de servidor, como por exemplo o cargo de escrevente do TJ São Paulo, oficial de justiça e alguns outros cargos. E aí o que a Vunesp e o TJ São Paulo recentemente fizeram? Fizeram um termo de aditamento. Ivan, o que isso significa? Prorrogaram a validade desse contrato. De novo, o objeto não mudou. Continua sendo para prestação de serviço técnico especializado para fazer concurso público de servidor do TJ São Paulo. Quando vai ser a vigência, ou seja, até quando esse contrato vai estar válido, o prazo de vigência fica prorrogado por mais 30 meses. Ou seja, de dezembro de 2024 até 2027, no mês de junho. Ou seja, todos os concursos públicos que a gente tiver até 2027, a Vunesp está apta a fazer, a organizar, a preparar esse concurso público. Então, o que essa informação aqui traz pra gente de positivo? Historicamente, quem organiza o concurso do TJ São Paulo é a banca Vunesp, há mais de 15 anos é a Vunesp que organiza. Então, a gente consegue entender esse padrão da banca Vunesp e em quais matérias esse padrão vem variando. Eu vou mostrar pra vocês que, por exemplo, direito penal, a gente já tem um novo perfil, um novo padrão da banca Vunesp, que foi adotado no concurso de 2021, foi adotado em 2023 e foi adotado em 2024. Se o TJ tivesse assinado um contrato, por exemplo, com a banca CESP, FGV, por exemplo, então aqui, ó, FGV, CESP, eu estaria mais preocupado. Eu falaria, turma, a gente não tem a menor base para estudar para o concurso do TJ São Paulo com antecedência, porque não são essas bancas que organizam o concurso do TJ São Paulo. Eu não sei como é que é um TJ organizado pela CESP, pelo FGV. Agora, pela Vunesp eu sei, porque há muito tempo é a Vunesp que organiza esse concurso. Então, tá aqui, ponto importante, contrato renovado com a Vunesp até 2027. Ivan, beleza, o que você vai fazer pra gente? Eu vou entrar na última prova do TJ São Paulo e a gente vai analisar, turma, matéria por matéria, o padrão, o perfil de cobrança da banca Vunesp. Então vamos lá, isso aqui vale ouro para você que está estudando ou que quer estudar para o concurso do TJ São Paulo. Primeiro passo, não esquece, é se inscrever no canal para você não ficar perdendo conteúdo, ficar estudando o que não cai na prova, ficar estudando conteúdo errado. Então se inscreve aqui no canal para sempre receber essa análise do TJ São Paulo. Primeira matéria, língua portuguesa. Ivan, se você precisasse escolher o tema recorde de língua portuguesa no TJ São Paulo, qual você escolheria? Turma, disparado, interpretação de texto. Então, por exemplo, a gente tem a tirinha relacionada à questão 1, então leia a tirinha, você lê a tirinha e tá aqui a questão para você responder. Depois tem um texto curto, não é um texto de uma página, uma página e meia, é um texto curto falando sobre Ucrânia, Rússia, China e algumas questões de interpretação de texto sobre exatamente a aliança de delinquentes aqui, que é o título do texto. Então, por exemplo, questão 2 de interpretação de texto, questão 3 também de interpretação de texto. Então, Ivan, como é que eu
estudo língua portuguesa para o TJ São Paulo, cai gramática? Claro que cai gramática, mas interpretação de texto é o assunto que você não pode negligenciar. A banca VUNESP cobra muito interpretação de texto. Diferente, por exemplo, da banca FGV, que traz aquela gramática bruta, aquela gramática pura, a banca VUNESP não traz aquela gramática de classifique essa oração como oração coordenada, substantiva, adjetiva, muitas questões desse perfil. Não, ela cobra gramática sim, mas o tema fundamental de língua portuguesa é interpretação de texto, você não pode negligenciar esse assunto. Ivan, como eu estudo interpretação de texto, a minha dica para vocês, leiam muitos textos. E não precisa ser só ler a apostila para concurso público, não. Leiam uma revista, leiam um jornal, leiam um livro, isso vai te dar repertório, isso vai fazer com que você bata o olho no texto e já entenda a linha que o autor está seguindo, já entenda o perfil daquele texto, para onde o narrador quer que você olhe. Então é importante que você faça a leitura e aí as questões de interpretação de texto vão ficar muito mais fáceis, beleza? Então, beleza, português e interpretação de texto, tema fundamental. Ivan, direito penal, o que eu preciso estudar? Turma, antigamente a banca VUNESP cobrava aqueles crimes de jornal. Ivan, qual é o principal crime de jornal? Corrupção. Então a gente via lá no Jornal Nacional, crime de corrupção, caía muito no TJ São Paulo. Recentemente, o que a banca VUNESP começou a fazer em direito penal? 2 pontos aqui importantes. Cobrar os crimes contra a fé pública, crimes de falsidade. Eles começaram a aparecer com uma frequência muito maior do que aqueles crimes de corrupção. Então, não deixe passar os crimes contra a fé pública. Estude esses crimes. Então, não deixe passar os crimes contra a fé pública como se eles não fossem importantes. Crime contra a fé pública cai muito no concurso do TJ São Paulo e um crime que cai em praticamente toda a prova. Ivan, se eu precisasse ir para o TJ São Paulo sabendo de um crime, qual deveria ser? O crime de prevaricação. Isso aqui cai em praticamente todo o concurso do TJ São Paulo, caiu no concurso de 2024 uma questão de prevaricação. Ivan, e o que você ia falar? Que a banca VUNESP mudou um pouco de perfil, principalmente em direito penal. Tá aqui, ó, logo na primeira questão a gente consegue entender essa mudança de perfil. Turma, essa classificação de crime, vocês estão vendo aqui, ó, crime instantâneo, é uma forma de classificação de crime. Crime de ação múltipla, de conteúdo variado, são classificações doutrinárias de crime. Alguns autores começaram a classificar os crimes, crime formal ou material, crime próprio, crime de mão própria, alguma classificação doutrinária, que não era para cair no TJ São Paulo. É errado o examinador cobrar isso em um concurso de nível médio, mas como ele passou a cobrar desde o concurso de 2021, vindo também em 2023 e agora em 2024, a gente precisa estudar não toda a doutrina, cuidado, não pegue livros e mais livros para estudar direito penal. Não, só estude essa parte de doutrina que é classificação doutrinária de crimes. Quem já é aluno da Brabo já tem lá o módulo bônus que é classificação doutrinária de crime. É isso que cai no TJ São Paulo quando a gente está falando de doutrina. Ponto importante, estude doutrina, classificação doutrinária de crimes e não toda a doutrina. Então é isso que a gente tinha para falar sobre direito penal, é a matéria que sofreu alterações importantes. Processo penal e processo civil, eu sempre gosto de tratar essas duas matérias em conjunto. Processo penal e processo civil são matérias, turma, que caem lei seca mais contexto. Ivan, o que significa isso? Antigamente, a VUNESP cobrava isso aqui, ó, lei seca. Ivan, o que é a lei seca? É o texto da lei, é o próprio artigo da lei. Então lá, de acordo com o artigo X, é tal coisa. Era lei seca, não tinha nenhum caso para você aplicar a lei seca. Então, você não precisava interpretar um caso e aplicar a lei àquele caso. Não, era só a lei seca, era só você decorar a lei boa. Agora, o que o TJ São Paulo tem feito? Isso aqui, ó, como está na questão 31. O Caio é um juiz, casou-se em abril de 2024 com Mévia, filha de Tércio, ou seja, ele traz um casinho. Mas no fundo, para você resolver essa questão, você precisaria saber o quê? Lei seca e só lei seca. Ivan, qual artigo da lei seca? Turma, processo civil e processo penal, o que mais cai no TJ, disparado, esse é o padrão, é o perfil da banca VUNESP, cobrar impedimento e suspeição. O que é isso aqui? São hipóteses em que o juiz é parcial, ou seja, por algum motivo ele não pode julgar o seu caso.
Porque ele é amigo de uma das partes, é inimigo de uma das partes, então vai gerar aqui, ó, o impedimento dele julgar ou a suspeição dele julgar. O que o TJ São Paulo cobra? As hipóteses de impedimento e suspeição. Quais são as hipóteses que geram impedimento? Quais são as hipóteses que geram suspeição? Só que ele não vai cobrar assim, ó, de acordo com o artigo tal do Código de Processo Civil, quais são os casos de suspeição? Alternativa A, B, C e D. Não, ele cobra as alternativas, as hipóteses de suspeição, mas com um casinho concreto. É isso. Você precisa saber lei seca, mas aplicada a um caso concreto, que é o tal do contexto. O contexto nada mais é do que um caso concreto, então preste atenção nisso. Quando você estiver estudando lei seca de processo civil e processo penal, sempre busque entender o caso concreto, a aplicação daquela lei, beleza? Vamos para direito constitucional. Ivan, quais são os temas mais cobrados em direito constitucional? O artigo 5º da Constituição Federal cai demais no TJ São Paulo e o mais importante, o artigo 12. Recentemente, nos últimos anos para cá, a gente não teve um concurso do TJ São Paulo que o artigo 12 não fosse cobrado. Ivan, qual é o artigo 12? Artigo 12, turma, é o que fala de nacionalidade. Deixa eu pegar aqui para vocês uma questão exatamente sobre nacionalidade. Tá aqui, ó, 47, por exemplo. Brigitte, cidadã portuguesa, Joaquim é francês, ele traz ali um contexto e fala sobre nacionalidade brasileira, sobre naturalização. A resposta você encontraria no artigo 12 da Constituição Federal. Ponto importante, então, de direito constitucional. Artigo 12, nacionalidade, todos os concursos do TJ São Paulo sempre cobram esse artigo. Se você tiver que reduzir direito constitucional a um artigo, Ivan, o que vai cair na minha prova, tenho certeza absoluta disso? Artigo 12, 100% de certeza, vai cair no concurso do TJ São Paulo. Ivan, e direito administrativo? O que a banca VUNESP costuma cobrar? A lei mais famosa que cai em direito administrativo é a Lei de Improbidade Administrativa. Recentemente ela passou por uma mudança. E turma, recentemente para concurso público é de 5 anos para cá. O que a gente precisa saber dessa Lei de Improbidade Administrativa? A VUNESP, turma, gosta de mudança. Gosta de novidade legislativa. Então, o que vai cair em direito administrativo? As novidades da Lei de Improbidade Administrativa e um ponto importante, isso aqui ninguém estuda de forma adequada, que é a Lei 10.261, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. É uma lei que cai muito no concurso do TJ São Paulo, essa lei despenca, Lei 10.261. Mas não é qualquer trecho dessa lei que cai. Principalmente o que cai são as penas, as sanções. Então, se o servidor público fizer tal coisa, que é uma conduta proibida, essa vai ser a consequência, essa vai ser a pena, essa vai ser a sanção. Então, o TJ São Paulo gosta muito de cobrar as penas, as sanções da Lei 10.261. Foquem nesse ponto, vai cair também no TJ São Paulo as sanções da Lei 10.261. Ivan, o que cai em normas da corregedoria? A VUNESP gosta muito de prazos, de números, então em 15 dias, em 5 dias, um auto de processo, que é como se fosse um caderno dos processos, deve ser encerrado com 200 folhas, então esse número a VUNESP gosta muito. Por exemplo, na questão 60, tá vendo aqui, ó, as atas das correições serão encaminhadas à corregedoria em 60 dias para correição ordinária, em 15 dias para extraordinária. A VUNESP gosta desses prazos, desses números na matéria de normas da corregedoria. Então, minha dica para vocês, estudem os prazos, os números e façam uma tabela de prazo. Por exemplo, correição ordinária, X dias, extraordinária, Y dias. Então, vai fazendo numa folha sulfite mesmo uma tabela de prazos para você ficar relendo e não esquecer, porque isso também vai cair na sua prova, vai cair no seu concurso. Atualidades, o perfil da banca VUNESP é nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Ivan, o que você quer dizer com isso? A VUNESP nunca cobra atualidades só do Brasil, e eu vejo muitos alunos estudando, vou estudar só atualidades do Brasil. Não, a VUNESP cobra atualidades do Brasil, atualidades do mundo também. E principalmente, a VUNESP não cobra necessariamente aqueles grandes fatos. Nossa, aconteceu uma grande guerra. A VUNESP não vai perguntar entre quem é a guerra. Ela gosta de perguntar aspectos secundários de grandes fatos. Então, ela vai sim cobrar os grandes acontecimentos mundiais, os grandes acontecimentos do Brasil, mas aqueles aspectos secundários desses grandes acontecimentos. É bom que você saiba disso. Ou seja, não dá para ser tão superficial em atualidade.
atualidades. Não dá só para você saber que está tendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia. O TJ não vai perguntar isso. Ele vai perguntar aspectos um pouco mais refinados, um pouco mais rebuscados sobre esses assuntos. Beleza? Então, isso é atualidades do TJ São Paulo. Matérias de exatas, turma, matemática e raciocínio lógico. O que eu tenho para dizer para vocês? Estudem, sabe o quê? O básico. Matemática, você precisa saber fazer uma regra de 3. Eu vejo muitas pessoas achando que no TJ vai cair equação de segundo grau extremamente complexa, mas não sabe fazer uma regra de 3, não sabe fazer uma divisão, uma multiplicação, uma proporção. Ivan, o que vai cair no TJ São Paulo? Primeiro, com regra de 3 você resolve grande parte dos problemas. E outro ponto, saber fazer proporção. Com proporção, você sabe fazer questões de juros, que caem no TJ São Paulo. Então, se eu tivesse que elencar 2 assuntos, saber regra de 3 e proporção. Isso cai em matemática no TJ São Paulo, despenca. Informática, eu já parei aqui, ó, numa boa questão, numa questão padrão da VUNESP, que é Excel. Algumas fórmulas básicas de Excel, o domínio do Excel. Isso aqui também a gente não teve um concurso do TJ São Paulo que não fossem cobradas algumas fórmulas de Excel. Soma, por exemplo. É uma fórmula assim que despenca no TJ São Paulo. Então, de informática, claro, eu estou escolhendo um assunto para mostrar para vocês que o perfil da Banca VUNESP é repetir esses assuntos. Excel caiu no concurso 2017, caiu 2021, caiu 2023, caiu 2024 e vai cair no TJ de 2025. Ivan, e raciocínio lógico? Raciocínio lógico, 2 assuntos são responsáveis por 80% da prova. Quais são eles? Proposição lógica e sequência lógica. Isso é responsável por 80% da prova do TJ São Paulo. Por exemplo, Ivan, me mostra aqui uma questão de sequência lógica. A questão 93, por exemplo, é uma questão de sequência lógica. Ivan, me mostra uma questão de proposição lógica. Questão 95 é de proposição lógica, por exemplo. Então, é importante que você domine isso aqui. A 96 também é uma questão de proposição lógica. Questão 98 também é de proposição lógica. Então, são os 2 temas mais cobrados no TJ São Paulo em raciocínio lógico, proposição lógica e raciocínio lógico. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários a matéria que você tem mais dificuldade, que eu vou gravar um vídeo especificamente te explicando sobre essa matéria. E não esquece, se inscreve no canal e deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade e tchau, tchau!